Capítulo 63. Logo que Yunche disse essas palavras, a boca de Siayuamba prontamente se abriu completamente, e até seus olhos tinham quase saltado para fora pelo choque. Os olhos de Murongue se estreitaram, o olhar que olhava para Yunche subitamente se tornou frio como o gelo e zombador, e até soltou um riso de desdém. Entretanto, Lanchueru não ficou nem um pouco brava, e sorriu docilmente. Que irmãozinho Júnior interessante, parece que os dias não serão mais entediantes. Então, a irmã sênior aqui irá parar de falar com você por agora. Eu preciso participar do banquete de hoje à noite, e pode haver uma batalha difícil esperando. Nós precisamos seguir para o departamento de medicina e preparar algumas pílulas medicinais que podem ser convenientes. Vamos nos encontrar mais tarde, ou quê? Tchau, irmã sênior. Lanchueru piscou seu olho esquerdo na brincadeira, e ainda deixou com um leve sorriso enquanto levava um sopro de vento recuando com uma leve fragrância. Embora as palavras de Yunche tivessem alguma frivolidade misturada junto, elas aparentemente não fizeram Lanchueru recusá-las. Ao invés disso, a impressão dela sobre Yunche tinha se aprofundado, tanto que ele não seria esquecido por apenas se virar. Yunche virou para lançar um olhar de canto, e olhou firmemente para a sua figura esbelta de trás, sem esconder nem um pouco seus pensamentos de admiração. Com um aspecto que poderia inclinar o mundo, e um caráter nobre e elegante, não somente ela não era arrogante, mas melhor que isso, era tão calorosa e gentil para o coração. Ela realmente era uma garota que os homens dificilmente poderiam resistir. Entretanto, sua identidade e status também não deveriam ser simples. Uma mão bateu no ombro de Yunche de uma maneira extremamente hostil. Yunche se virou e viu Murongue olhando friamente para ele, e disse prontamente com um leve sorriso: Irmão sênior Murongue, você precisa de mim para alguma coisa. Falando nisso, você não estava junto com a irmã sênior Chueru. Lanchueru já tinha andado para bastante longe, mas ainda não tinha se virado para chamar Murongue. Foi como se ela não tivesse completamente percebido que ele não estava com ela. Parecia que a relação entre esses dois era bastante diferente do que Yunche tinha pensado primeiramente. Isso provavelmente era mais ou menos uma paixão súbita somente para o lado de Murongue. Os olhos de Murongue se estreitaram, expondo o riso cheio de desprezo e desdém. Seu olhar era como se estivesse para baixo para um ser humano inferior e insignificante. Seu nome é Yunche, certo? Irmãozinho Yun, embora eu não saiba que método você usou para se esgueirar em nossa classe 1, mas como seu sênior, existem algumas coisas que eu parecido lembrá-lo. Já que você entrou na classe 1, então aprenda obedientemente o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Pelo menos não me culpe por não avisá-lo quando você sofrer as consequências. E também, lembre-se claramente, futuramente fique longe Lanchueru, quanto mais longe, melhor. Se eu ver você falando com ela dessa maneira novamente, não se esqueça que eu tenho inúmeras maneiras de chutá-lo para fora do novo profundo palácio Lua Nova. Ramf. Depois de terminar de falar, seu olhar varreu amargamente Yunche e Siayuamba e ele andou rapidamente para a direção que Lanchueru tinha saído. Ele sabia sobre a família de Siayuamba, que ele somente o filho de um comerciante de uma pequena e remota cidade. O que significa que seu cunhado, definitivamente seria alguém com um papel pequeno sem uma grande família para apoiá-lo. Então é claro, ele naturalmente não hesitou em ridicularizá-lo. Yunche inclinou seu olhar e olhou atrás dele e riu friamente. Essa pessoa, seus olhos quase cresceram até o topo de sua cabeça. Nota: olhos no topo da cabeça é uma maneira de dizer que alguém é arrogante, que os olhos cresceram ainda mais para desdenharem das pessoas. Ele sempre é assim. Eu já me acostumei com isso há muito tempo atrás. Siayuamba tinha um rosto cheio de raiva e ao mesmo tempo sem esperanças. Normalmente quando Murongue dava diferentes tipos de olhares, ele nunca tinha se importado realmente. Entretanto, dessa vez ele estava ameaçando claramente Yunche, o que fez sua fúria crescer dentro de seu coração. Mas quando ele pensava na força e no apoio da família do oponente, fundamentalmente não havia nada que ele pudesse fazer. Isso poderia ficar tudo bem se fosse somente ele, já que havia o vice-chefe do palácio para apoiá-lo.
Mas para Yunche, isso realmente pode ser impossível para ele permanecer no novo profundo palácio Lua Nova. Parece que esse Murongi não é tão simples assim. Yunche murmurou. Vendo que Yunche não parecia estar bravo, Xiaoyuanba ficou levemente aliviado e disse em voz baixa, seu pai atualmente é o governador da cidade Lua Nova. Não apenas isso, seu talento no profundo também espantoso, com somente 19 esse ano, ele já tinha atingido o 8 graus nível do domínio profundo nascente. E os rumores dizem que recentemente, ele quase avançou para o 9 graus nível do domínio profundo nascente. Em todo o novo profundo palácio Lua Nova, ninguém ousa provocá-lo. O filho do governador. Entendo. Yunche soltou um riso, então perguntou repentinamente, ele está tentando cortejar Lanchueru, certo? Milímetro, irmão sênior Lanchueru é ambos, bonita e gentil, então existem um monte de senhores que gostam dela. Entretanto, ela e o irmão sênior Murong são um casal reconhecido por todos, já que essencialmente ninguém se atreve a competir com o irmão sênior Murongie. E também, os irmãos sêniores que gostam da irmã sênior Chueru nunca ousariam a chegarem muito perto dela. Xiaoyuabna então adicionou com um tom estranho, cunhado, essa é a primeira vez que eu vejo alguém a ousar falar dessa maneira com a irmã sênior Chueru. Definitivamente tome cuidado com esse Murongi no futuro, embora ele seja bastante formidável, ele também é uma pessoa extremamente baixa. Isso é fácil de ver. Yunche balançou seus ombros, mas parecia não ter levado o aviso em seu coração, e ao invés disso perguntou, Yuanba, essa Lanchueru, de onde ela veio? Eu posso dizer que seu apoio familiar definitivamente não é comum, então por que ela viria para o novo profundo palácio Lua Nova? Xiaoyuanba balançou sua cabeça, isso, eu também não sei. Eu sei apenas que ela parecia ser uma parenta distante do Elder-se com que ela entrou no profundo departamento durante o período de orientação há meio ano, ao mesmo tempo em que eu. Sobre a localização de sua cidade natal, ela nunca mencionou isso antes. Entretanto, a irmã sênior Chueru realmente é incrível, ela tem somente 18 anos e ainda ela já está no 8 graus nível do domínio profundo nascente. Ela é a pessoa mais talentosa em nosso novo profundo palácio Lua Nova e é ainda mais incrível que o irmão sênior Murong. Ambos estavam no 8 graus nível do domínio profundo nascente, Murongie tinha 19 e Lanchueru tinha 18. Era óbvio que Lanchueru ultrapassava Murongie em termos de talento. Xiao Yulong, que tinha atingido o 3 graus nível do domínio profundo nascente na idade de 20 anos, já era o mais forte da geração jovem do clã Xiao. Xia Qingyue, que tinha atingido o 10 graus nível do domínio profundo elementar com a idade de 16, já era um gênio em um século na cidade nuvem flutuante. Mas não importa se Murongie ou Lanchueru, qualquer um deles claramente já tinha ultrapassado e muito Xia Qingyue, sem falar em Xiao Yulong. E ainda, jovens desse nível não deveriam ser uma raridade nessas grandes seitas da cidade Lua Nova. Em comparação, a cidade nuvem flutuante era apropriada para ser chamada uma cidade pequena esquecida, o nível da profunda força honestamente era muito diferente. O avô Xiao Lai já era considerado o mais forte da cidade nuvem flutuante no 10 graus nível do domínio profundo espiritual, mas se ele viesse para essa cidade nuvem flutuante, ele provavelmente estaria somente nos níveis superiores quando comparado com aqueles da mesma idade, mas era impossível para ele estar no topo. Yuanba. A expressão de Yunche se tornou solene, tem um assunto muito importante que eu tenho que discutir com você. O que é? Olhando para a expressão de Yunche, Xiaoyuabna repentinamente ficou nervoso. De agora em diante, você não está permitido de me chamar de cunhado. Yunche disse como uma questão de fato. Por quê? Os olhos de Yuanba se abriram completamente. Yunche deu um tapinha nos ombros de Xiaoyuanba enquanto seu olhar estava distante, e respondeu, ouvindo o que a irmã sênior Chueru disse, há uma monte de beldades em nossa classe 1, não? Sobre isso, parece ser verdade. Mas a irmã sênior Chueru ainda assim continua sendo a mais bonita de todas.
As sobrancelhas de Yunche se mexeram levemente e disse com um tom cheio de justiça: já que tem um monte de beldades na classe 1, se você continuar me chamando de cunhado, isso não revelaria o fato que eu já sou casado. Como eu serei capaz de flertar com aquelas senhores lindas e irmãs juniores? Xiaoyuanba abriu sua boca enquanto seu cérebro congelou por 3 segundos. Então ele finalmente disse fracamente: mas cunhado, você já tem minha irmã. Se você estiver com outra garota. Isso não seria um pouco. Não, não? Yunche balançou sua mão e disse seriamente: quando eu disse para a irmã Senhor Shueru sobre em como a sua irmã não iria se opor em eu encontrar outra esposa, isso realmente foi o que sua irmã mais velha prometeu para mim. E também, nessa vida, é incerto se eu poderei ou não encontrar a sua irmã novamente. Yunche olhou bem distante, então seu olhar se tornou profundo. Existem somente 2 objetivos principais que um homem persegue: um é conquistar o mundo, o outro é conquistar as mulheres. Conquistar o mundo é somente para alcançar um novo auge na vida, mas conquistar mulheres é para embelezar o cenário da vida. Se um homem não for capaz de conquistar a mulher que ele quer, mesmo se ele conquistar o mundo inteiro, ele ainda assim estaria em um cume solitário, e ficaria solitário em qualquer lugar. Yuanba, você não acha que, o que eu, seu cunhado, disse, está correto? Xiaoyuanba realmente não entendeu o que ele tinha acabado de dizer, mas ele ainda assim pensou que isso soava gentil e incrível. Então, se eu não chamá-lo de cunhado, do que eu deveria chamá-lo? Por causa do casamento de Yunche e Xia Qinghui já tinha sido decidido desde quando eles eram pequenos. Xiaoyuanba sempre tinha o chamado de cunhado desde a infância. Além de cunhado, seu cérebro realmente não poderia fazer viradas bruscas, simplesmente ele não podia pensar em mais nada para chamá-lo com aviso tão de repente. Que tal, você pode me chamar de irmão Zhao, chefe, irmão Yun, irmão Zhao Che, irmão Zhao Yun Che, ou simplesmente me chame de Yun Che, irmão Senhor Yun. Resumindo, não me chame mais de cunhado. Oh. Então eu irei chamá-lo de chefe daqui pra frente, está bom? Tudo bem. Chefe. Isso é meio estranho. Ah, certo, mais cedo a irmã Senhor Shueru disse que ela estava seguindo para o departamento de medicina para pílulas medicinas em ordem de lidar com o banquete de hoje à noite. Devemos ir também. Já que o cunhado acabou de entrar no novo profundo Palácio Lua Nova, é possível receber imediatamente um conjunto de pílulas medicinais do departamento de medicina. Você pode pegar uma por mês. Não me chame de cunhado. Ah, eu esqueci, eu definitivamente prestarei atenção. Então, cunhado, devemos seguir para os alojamentos ou para o departamento de medicina primeiro. Droga! Yunche seguiu Yuanba e recebeu o conjunto de pílulas medicinais, e essas pílulas certamente como Yunche esperava, elas eram todas as profundas pílulas de recuperação de níveis mais baixos, e suas potentials eram em torno de 40 ou 50%. Com o apoio de pílulas medicinais desse grau, eles estavam bem piores em comparação às grandes seitas. Não era surpreendente quanto ao porquê da profunda força média do novo profundo Palácio Lua Nova tinha sempre permanecido estagnado. O espaço que Sikonghan tinha arrumado para Yunche viver era adjacente ao de Xiaoyuanba, embora fosse pequeno, era muito elegante e tinha todas as necessidades, o que era bem melhor do que Yunche tinha esperado. Até agora, Yunche tinha vagado pelo mundo afora por meio ano, finalmente tinha um lugar para ficar e dormir. As emoções caíam dentro do coração de Yunche. Deitando na pequena cama, Yunche caiu no sono rapidamente. Esses últimos 6 meses, ele sempre tinha dormido na selva, nunca tinha ficado em nenhum hotel, e não tinha aproveitado o privilégio de dormir em uma cama. Dessa vez ele dormiu especialmente confortável por toda a noite até a tarde, até que ele foi acordado por Xiaoyuanba, que batia em sua porta. Cunhado, você não está acordado ainda. O banquete está quase começando, nós ainda vamos. Xiaoyuanba sabia em seu coração o que aconteceria no banquete, então ele realmente não queria que Yunche participasse nele. Isso era em ordem para ele evitar ser desafiado, e a possibilidade definitiva que ele deliberadamente seria machucado pelo seu oponente.
Yunchi abriu seus olhos e se levantou rapidamente da cama. É claro que estou indo. Me dê um minuto, nós iremos de uma vez. O coração do profundo palácio Lua Nova era uma floresta de bambu verde esmeralda completamente grande e esparsa, e nela tinha um grande palácio que emitia uma atmosfera dignificada. Esse era o maior e mais extravagante prédio em todo o profundo palácio Lua Nova. Seu nome era bem direto e conhecido como Palácio Principal. Todos os assuntos importantes dentro do palácio eram conduzidos no palácio principal, e o banquete para a nomeação do novo chefe do palácio também seria conduzido aqui. Quando Yunchi e Xiaoyuanba andaram para dentro do palácio principal, não restava nem 15 minutos restando até o começo do banquete. Entretanto, nem um quinto dos assentos estava preenchido. Não somente isso, a maioria deles atualmente tinham pessoas do próprio profundo departamento. Era óbvio que não era porque aquelas seitas convidadas não puderam chegar mais cedo, mas ao invés disso, eles fizeram isso propositalmente para não chegar cedo, como uma ostentação de seus status. Ao mesmo tempo, isso também era um tipo de desprezo contra o novo profundo palácio Lua Nova.